porque a gente entende que no mercado hoje de motoristas, nessa profissão, ele ainda é dominado muito por homens. Bom, inicialmente é gratificante hoje eu poder dizer que eu conheço dos dois lados. Eu conheço do lado da estrada, nas vezes que eu acompanhei meu pai, eu conheço o lado da família que fica em casa, a gente não sabe se está bem, a gente não sabe se comeu, a gente não sabe como está, a gente não sabe pelo que está passando, preocupada. E hoje para mim é muito gratificante eu poder dizer que sim, eu entendo que às vezes a gente não entende tudo o que se passa na estrada, mas a gente consegue ter um acolhimento muito maior por conta disso. E meu pai começou a dirigir antes mesmo de eu nascer, então eu cresci e passei uma boa fase da minha vida sem o meu pai. Eu entendo, cresci já entendendo, inclusive fazendo um parêntese sobre tudo isso, quando eu era pequenininha eu achava que em toda a família, um membro da família era aquele que saía para trabalhar, que ficava dias fora, e aí às vezes eu via que na escolinha era o pai da minha colega que vinha buscar ela, então eu imaginava que era a mãe dela que viajava e que ela fazia o papel que meu pai exercia na minha casa. Mas hoje, assim, eu digo que é uma experiência que eu tive, que eu tenho até hoje, né, quando meu pai às vezes precisa se ausentar por mais dias, mas que é uma sensação, assim, de gratificação por eu compreender tudo aquilo e, ao mesmo tempo, uma experiência que não são todas as pessoas que experienciaram para poder dizer que sim, eu sei o que se passa, que entende isso de uma forma dos dois lados, né? Eu me recordo vagamente disso, porque eu era muito pequenininha, ainda eu tomava mamá. E aí eu lembro que era de manhãzinha, né? A gente tinha pernoitado no local, tava eu, ele e minha mãe. E aí minha mãe até tinha levado o meu mamá junto, mas o leite azedou. E aí eu lembro que eu falei que eu tava com fome. E aí meu pai disse bem assim, espera mais um pouquinho que logo a gente chega no posto. E eu entendi, porque pra mim eu viajava tanto, experienciava tanto, que pra mim eu tava numa aventura. Pra mim o que era esperar, vai saber quando que meu mamãe ia chegar, mas pra mim tava tudo certo, né? Pra mim sempre foi ótimo. E fazendo também uma complementação disso, eu acho que o principal disso é acumular todas as experiências, porque cada viagem que a gente vai, nenhuma é igual à outra. Todas elas a gente conhece um lugar novo, conhece alguma coisa diferente. Então eu acho que assim, o principal ponto que me marcou é eu poder ter todas essas experiências guardadas numa caixinha muito especial para mim, que em todos os momentos alguma coisa eu acabo lembrando, alguma coisa fica mais... Em algumas situações que eu vivo no dia a dia, eu lembro de situações que eu passei e que foram marcantes para mim. Corta essa parte do mamá e deixa só essa última. Essa eu tinha que falar... Bom, todas as vivências que eu tive, desde pequenininha que eu cresci no meio disso tudo, despertou uma paixão muito grande em mim. Então, hoje eu aumentei a categoria da minha carteira, eu quis me aproximar de tudo isso, justamente por essas experiências que eu tive. E trabalhar na Raster hoje, para mim, me faz ver que eu enxergo os dois lados, eu enxergo o lado de empresa que olha para o motorista e eu também já conheci o lado do motorista que está na estrada. Então hoje a gente entende que, sendo uma gerenciadora de risco, às vezes nós somos os olhos do motorista que tá lá na estrada e que a família que está em casa não consegue acompanhar, porque ela não sabe o que ele está passando, mas às vezes a empresa tá enxergando alguma coisa que lá na casa a família não está sabendo. Bom, principalmente agora para esse Dia da Mulher, a gente entende que nós temos que mostrar a nossa força ainda mais. Na estrada, nós mostramos que sim, o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive se for atrás de um volante, sim, a gente é forte para isso. E nós, quanto empresa, a gente olha e a gente está aqui para mostrar que a gente consegue prestar toda essa segurança, a gente está junto, ajudando essas mulheres a carregarem o sonho, a dedicação, a responsabilidade delas, e a gente deseja que sempre que precisarem, podem contar conosco.